em Hebreus capítulo 5. Pedro, mais uma vez você vai estar incumbido de decidir um tema, porque eu não me preocupei com isso. O tema que ele sempre escolhe ou coloca, ou nós mesmos escolhemos, é para facilitar a vida de quem vai estar ouvindo ou vendo. Hebreus capítulo 5, eu ia ler o capítulo 5 até o versículo 14, todo o capítulo 5, mas para ganhar tempo, vamos ler do verso 11 até o 14. Sociedade Bíblica já aponta aqui o que esse bloco, ou essa seção do texto está querendo tratar. Ele trata que alguns cristãos não estavam conseguindo ter progressão na sua vida espiritual, na maturidade da vida espiritual. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? A este respeito, preste atenção nos detalhes do texto, porque é a continuidade de um assunto. A este respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os principais ou os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra, em nome do Senhor. Ocupe seu lugar. Há bastante tempo atrás eu contei uma história que eu extraí de um livro que eu li. Este livro falava sobre os perigos da ansiedade, os perigos do Deus desse século, da doença desse século, melhor dizendo, que é a ansiedade. E eu extraí esta historinha muito interessante que precisa ser ouvida com ouvidos menos críticos, porque tem determinado momento aqui que você fala, poxa, essa alegoria é tanto quanto estranha, mas ouça com os ouvidos espirituais. Conta-se uma história na qual o adversário, o diabo, resolveu vender todas as armas que ele costumava usar. E lá tinham o ódio, a malícia, a inveja, a enfermidade, a perseguição, a luta, como muitos outros instrumentos que ele usava para enfraquecer e desviar pessoas que andavam com Deus. Porém, jogado num canto, estavam duas armas aparentemente inofensivas, chamada frieza e desânimo. Pareciam bem gastas, e melhor, quase ninguém sabia que pertenciam a ele. Bem usadas, porém, eram mais caras do que as outras ferramentas. Eu li o texto de baixo. Elas estavam bem gastas, mas pareciam que eram bem mais caras do que as outras que estavam expostas. Perguntaram ao diabo por que aquelas ferramentas ou armas estavam custando tão caro. Ele respondeu, bem, é porque essas são as mais fáceis de se usar. E melhor, quase ninguém sabe que elas pertencem a mim, completou o diabo. Com essas armas, eu posso arrebentar o portão ou a porta do coração das pessoas com mais facilidade do que qualquer outra arma que eu tenho. Essa é a história. A frieza, irmãos, e o desânimo são essas armas secretas que o diabo usa,
que ele tem usado para fazer pessoas desistirem de caminhar com Deus: frieza e desânimo. Eu inicio essa pequena história porque é possível, sim, eu afirmo que é possível que algumas pessoas estejam profundamente desanimadas e frias na sua caminhada, que ainda não se deram conta que foram atingidas, que foram afetadas por alguma dessas armas. E a única forma, irmãos, de restaurarmos o ânimo, de restaurarmos o fervor espiritual, de restaurarmos a força que dantes nós tínhamos, é nos aproximarmos de Deus novamente, de forma intencional, provocativa e urgente. A única forma de tirarmos os efeitos desse ataque, desta arma letal, que o diabo usa para tirar pessoas da caminhada, para esfriar pessoas da caminhada com Deus, é nos aproximando novamente de Deus de forma intencional e urgente. Irmãos, não pode pensar nisso amanhã. Hoje é o dia que nós temos que sair daqui decididos: eu preciso mudar, eu preciso renovar o meu coração, eu preciso novamente acender a chama. Acende o fogo em mim. É a canção que nós cantamos no início. Às vezes, irmãos, a frieza espiritual é resultado de uma vida de acomodação, é resultado de uma vida de relaxamento das obrigações da vida espiritual. É talvez a razão pela qual muitas coisas acontecem que nos deixam frios, que nos deixam letárgicos, que nos deixam engessados e que não nos desenvolve espiritualmente, tais como a ausência de uma vida plena de oração. Não é uma vida de oração meramente falando que eu orei. Você já orou? Eu tenho orado. Mas é uma vida de oração. Talvez você não tenha, eu sempre costumo dizer isso, porque a nossa vida é uma vida corrida, a nossa vida é uma vida dinâmica, a nossa vida é uma vida. O relógio de hoje, irmãos, parece que teve um pequeno uma aceleração um pouquinho maior do que a de uns anos atrás. Quando eu estou na roça, parece que o tempo não passa tão rápido quando eu estou aqui, porque lá a gente dorme mais cedo e acorda muito mais cedo. Aqui a gente acorda cedo, dorme muito tarde, mas o dia passa com agilidade. Então eu sei que é difícil para muitos de nós. Talvez gastar meia hora, 40 minutos de oração, uma hora e meia no culto de oração, mas talvez você passe o dia inteiro sem se lembrar de Deus, sem ter um momento de comunhão com Deus. Você pode fazer isso, meu irmão. É uma forma de falarmos com Deus, de termos comunhão com Deus. É no momento em que você está trabalhando, no momento que você está viajando, dirigindo, no momento em que você talvez esteja numa recepção de um hospital, de um consultório, ao invés de você pegar o bendito celular e ficar lá desfolhando teu Instagram, teu WhatsApp, teu Twitter, teu Facebook, você para e talvez abra o teu smartphone num texto bíblico, medite, ore a Deus. Irmãos, talvez seja a falta de jejum, uma prática cristã, talvez um pouco esquecida nos dias atuais. Nos dias atuais o jejum tem sido tanto quanto deixado de lado. Por quê? Não sei, tem muitas razões, irmãos, mas isso é uma prática cristã. Jejuar, viver uma vida de oração, porque jejuar é uma oração silenciosa. É quando eu estou em jejum, eu estou em oração. Quando eu estou em jejum, eu estou em conexão com Deus, eu estou humilhando a minha própria carne, eu estou mortificando a minha própria carne, para que o Espírito me vivifique, para que o Espírito me renove, para que o Espírito encha o meu coração mais ainda, e muito mais, irmãos, a leitura plena da palavra, frequência nos cultos, tudo isso tem sido talvez fases de um momento que você vive de frieza espiritual por ausência, por relaxamento dessas obrigações cristãs, dessas obrigações que são vitais para a nossa vida. Você olhando para o texto sagrado de Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai ver Jesus criticando uma igreja, mas não a critica por ausência de doutrina, não a critica por ausência de coisas importantes que talvez as outras estavam. Deus critica Laodiceia,
não porque elas estavam negligenciando a doutrina, mas porque elas se achavam prontas. Nós não precisamos de coisa alguma. Talvez aqui esteja alguém que esteja no momento de frieza espiritual, que é resultante de quê? De uma ideia que você pensou: eu estou bem, eu não preciso de coisa alguma. Está como Laodiceia, morno, morna. Mas eu tenho uma boa palavra nesta noite, porque eu creio nela. Se você não crê, eu creio por você. Deus pode nos vivificar nesta noite, se intencionalmente pedimos: Senhor, vivifica-nos novamente, renova-nos novamente. O escritor aos Hebreus desejava continuar expondo, desejava continuar falando com maiores detalhes sobre um assunto que ele tratava sobre o sacerdócio de Cristo como sendo o superior do que o da antiga aliança. O escritor aos Hebreus é claro no versículo 11, que ele dá uma interrompida, ele faz uma pausa, ele dá ele hesita em dar continuidade a um assunto, porque ele observa que no meio deles, entre eles, naquele grupo, não havia condição de prosseguir com um assunto tão complexo, difícil até para nós, irmãos. Para nós até hoje é muito difícil relacionar sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, porque é um assunto complexo, é um assunto difícil de se explicar. Então ele hesita em dar continuidade nesse assunto, dos versículos 7 ao 11, mas nós vamos ler só o 11. Olha o que ele diz: a este respeito. Que respeito de quê? Do assunto que ele está abordando anteriormente, desde o versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 10. A este respeito, o que ele diz? Eu tenho muitas coisas que dizer. Ele diz: são difíceis de explicar. Ele dá razão. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. No verso 11, irmãos, a hesitação do escritor em seguir com o assunto se dá por não ter certeza, ouça isso, por não ter certeza que seus leitores têm maturidade suficiente para compreender o assunto reconhecidamente difícil. Essa era, irmãos, a segunda vez que o autor interrompe, hesita seguir com o argumento, seguir com o assunto para dedicar a sua atenção. Preste atenção nisso. Ele para dedicar a sua atenção exatamente para aquilo que é o maior perigo da nossa vida, que é o perigo da letargia, irmãos, do perigo da acomodação, do perigo do não querer se desenvolver. Quero chamar a atenção carinhosamente aos irmãos. Eu tenho essa Bíblia desde quando eu me converti. Podem me julgar, permito. Ela não tem os 3 primeiros capítulos de Gênesis e não tem os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Quando eu quero ler esses textos, eu pego uma Bíblia emprestada, eu trago as dezenas que eu tenho no meu gabinete. Eu tenho dezenas de Bíblias. Tem uma que o diácono Wagner, que não é mais diácono, é professor do CIAB, mas ele foi diácono aqui, ele me deu uma Bíblia de Jerusalém linda. Eu tenho dezenas de Bíblias, eu tenho NTJ, Novo Testamento Judaico, mas esta Bíblia me acompanha. Ela está rasgadinha, mas ela é minha. E eu me acostumei com essa Bíblia, está toda cheia de orelha, tem pontinhos que ela está rasgada, mas eu só gosto de pregar com ela. Quando eu tenho que pregar sobre um outro texto que eu não tenho na Bíblia, eu imprimo e coloco do lado. Gênesis 1, 2 e 3, ou Apocalipse 19, 20 e 21. Eu coloco aqui do lado e leio sobre ela. Tenha a sua Bíblia. Nós temos o recurso agora que o Pedro coloca ali, e é muito bom. Mas olhe para mim. Nada melhor do que você ter a sua Bíblia. A da igreja serve para quê? Para que você possa se utilizar dela, vindo de um trabalho, vindo de um compromisso. Mas tenha o costume de ter a sua Bíblia. Tenha o costume de você ter a sua Bíblia. Pastor Luiz Carlos, a dele é pintada de todas as cores do lápis de cor. Verde, amarelo, azul, branco, rosa, rosa choque, lilás. A Bíblia dele é toda pintada. E diz assim, está pintando a boca de Deus. Pode falar o que quiser, mas ele sabe muito bem por que ele está escrevendo daquele jeito. Meus irmãos, a acomodação às vezes é a razão da frieza espiritual. A acomodação, o relaxamento,
Ah, lá na igreja tem a Bíblia, mas nada melhor do que a sua Bíblia. Ah, mas eu tenho o smartphone, eu te respeito, mas meu irmão, isso aqui é bom demais. Você sentar, você pegar, desfolhar a sua Bíblia, nada melhor do que você ter a sua espada na mão. Ou de repente você não queira por alguma outra razão que eu prefiro não comentar. O diagnóstico do autor, irmão, no versículo 11, de fato é preocupante. Para esses irmãos, anos depois da partida de Cristo, eles passaram e enfrentaram essa situação, e agora essa situação está potencializada nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos dias piores, nós vivemos dias acelerados, nós vivemos dias de atrações, de atrativos. O mundo tem atraído a nossa atenção, tem nos roubado o nosso tempo de qualidade a Deus, tem tirado de nós o privilégio de passarmos momentos de silêncio com Deus, de meditação. Digo isso a partir de mim, começando por mim, e nós precisamos urgentemente, irmãos, nos preocupar com isso e nos voltarmos intencionalmente para Deus e gastarmos tempo de qualidade na presença de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Irmãos, nós precisamos gastar tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos estar mais ávidos em buscar. Portanto, o diagnóstico do autor no versículo 11 é de fato preocupante, porque ele não diz que os irmãos lá, que os crentes hebreus estavam se tornando preguiçosos. Ele não diz isso. Ele afirma: vocês já estão preguiçosos. Olha o versículo 11 ainda, lá na parte C: porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Ele não está dizendo que eles estavam se tornando tardios. Ele diz que eu não vou prosseguir com o meu argumento, eu não vou prosseguir com esse assunto que é extremamente difícil sobre o sacerdócio de Cristo, porque vocês estão tardios, se tornaram tardios em compreender tudo isso. E ele vai completando o assunto aqui, irmãos. Eles estavam, irmãos, no estado presente, eles já se tornaram preguiçosos em seu desenvolvimento espiritual. No versículo 12, o autor ainda é mais incisivo em suas palavras. Ele chega a chocar os crentes. Ele vai dizer isso no verso 12: pois com efeito, olhe para o texto, quando vocês deveriam ser mestres, olhe para mim agora. Ele está dizendo: alguns de vocês se declaram mestres, mas não demonstram. Alguns de vocês dizem serem mestres, mas o resultado disso não é visto. O fruto disso, quando vocês deveriam ser mestres, atentando para o tempo decorrido, tendes novidade novamente, ou necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de um alimento sólido. No verso 12, o autor é incisivo nessas palavras. Ele expõe uma realidade que é humilhante. Vocês se consideram mestres, mas não são qualificados. Precisam voltar novamente ao ABC do Evangelho. Vocês precisam voltar novamente aos rudimentos, às bases. Essa palavra foi para eles há muitos mil anos atrás, mas ela é viva para o nosso coração hoje. Nós precisamos urgentemente nos voltar intencionalmente a viver uma vida mais aplicada em Deus. Nós precisamos urgentemente, cada dia mais, nos dedicar. Pastor, mas eu sou um homem de oração. Seja mais. Pastor, mas eu já jejue mais. Pastor, eu me santifico, santifique-se mais. Pastor, eu me lavo, lave-se cada vez mais. Os dias estão aí, irmãos. Nós vivemos dias cada vez piores. Eu ainda, não sei se é inocência, eu ainda estou assistindo de vez em quando um programa de entrevista. E já é a terceira ou a quarta vez que eu fico estarrecido com o que eu ouço e que eu vejo. A apologia ao uso de droga.
É natural hoje o cara chegar e dizer que ao passar na alfândega, ou não, na alfândega não, ao passar no aeroporto, para fazer uma Rio-São Paulo, uma conexãozinha rapidinha aqui, uma viagem para Rio-São Paulo, ele passa por um detector de metais. Só que no dia, ele pegou no Rio um voo que sairia de um país do vizinho nosso, pararia aqui, desceria aqui no Rio, e do Rio iria para São Paulo. É uma conexão. E havia vagas. A empresa colocou ele. Ao mesmo tempo, quando ele vai pousar no aeroporto de São Paulo, ele não vai passar simplesmente pelo setor de Rio-São Paulo. Ele vai passar pelo internacional, por uma fiscalização mais rigorosa. Ele lembrou, rindo, achando graça, que ele estava com uma quantidadezinha de entorpecente dentro do bolso. E o entrevistador e toda a plateia rindo daquilo, eu olhava para Denise, falei, esse é o mundo que os nossos netos vão ver daqui para frente. A apologia, a naturalidade de pessoas de nome, de pessoas de renome, de pessoas que têm os seus nomes nas galerias, têm os seus nomes escritos, porque são grandes escritores, são grandes atores, são tudo que as pessoas quando passam querem tirar uma selfie. Vai pedir para tirar selfie comigo? Aliás, eu pedi para tirar selfie com esses caras, eu vou tirar selfie com um camarada que acende um negócio daquele, eu vou tirar foto com o homem de Deus, com a mulher de Deus, eu tenho comunhão com a luz, não com as trevas não. Irmãos, nossos dias estão terríveis, nossos jovens estão expostos a isso todos os dias. Antigamente, para você ver um usuário de droga, era uma coisa que você tinha que procurar e era difícil achar. Hoje em dia, você passa, você vê, se você dá uma fungada longe, você até... Às vezes eu estou parado lá em casa, lá em Arraial, e olho para a beira da praia, aí passa um abençoado, para de moto, e o cara foi na minha casa. Eu estava com o Tião lá, eu comprei um pão para a gente lanchar à tarde, e lá não vem o pão no saquinho plástico não, vem o pão no saquinho de pão, aquele saquinho, aquele papel, né? Quando o cidadão que fez um trabalho para mim lá, viu o papel de pão em cima da mesa, os olhos dele se bugalhou assim, eu falei, pô, será que ele está com fome? O abençoado não quis o pão, ele quis o papel. Aí ele, tu tem como me arrumar um pedacinho daquele papel lá? Olhei para a cara dele, o seu, eu já falei, eu já dei orando, Senhor, vai queimar a boca, vai fazer mal, vai ter um negócio esquisito nele, em nome de Jesus. O cara não quis o pão, ele quis o papel, só para enrolar o negócio. Irmãos, se nós não nos apegarmos com Deus, cada vez mais, esse mundo vai nos esfriar o coração. Apeguemos-nos com mais firmeza. A partir do versículo 6, do capítulo 6, do versículo 1, a repreensão agora dá lugar a uma exortação, irmãos. Olha a intenção do autor com os seus ouvintes, e a minha intenção nessa noite, olhe para mim, é com temor, irmãos. Eu sei que tem pregadores muito melhores do que eu aqui, mas o que eu faço de todo o meu coração, como pastor. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero o seu bem. Eu não sou intelectual, não sou teólogo, eu sou um servo de Deus, que quero deixar uma palavra para o seu coração. A intenção do autor já deixou a repreensão, agora ele vai fazer uma exortação, ele vai fazer um chamado, ele vai pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. Perfeição aqui, a mesma ideia de Tiago, lá no capítulo 1, é maturidade. Deixemos-nos levar por aquilo ou para aquilo que vai nos levar à maturidade, a uma vida sólida, a uma vida firme, a uma vida forte, onde, irmãos, os ventos de doutrina vão soprar, mas nós vamos permanecer inabaláveis. As ofertas do diabo serão colocadas diante de nós, mas nós permaneceremos como Jesus,
sai Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nos daremos a palavra de Deus como a defesa do nosso coração. O chamado do autor, irmãos, é exatamente para aquilo que lhe estava faltando, o interesse de avançar, ou o interesse em avançar no conhecimento do Evangelho. O chamado do autor é exatamente para que eles pudessem se interessar novamente, a conhecerem novamente a palavra de Deus, se voltarem para o Evangelho, para progresso da fé deles, para serem mais perseverantes. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos apegar mais ao Evangelho. Mas nós somos uma cultura, infelizmente, nós vamos atrás daquilo que nos satisfaz. Nós gostamos daquilo que nos satisfaz, daquelas palavras. Mas, irmãos, nós temos que julgar os profetas e as profecias desses dias. Nem todo o que diz Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é um servo de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ser como os crentes bereanos. Nós vamos analisar o que você está falando. Mas nós gostamos de ouvir palavras que massageiem o nosso ego. Nós gostamos de ouvir palavras que vão de encontro à resposta que nós estamos tanto querendo ouvir. Nem sempre aquilo que você quer ouvir é aquilo que Deus quer falar com você. Então nessa noite, assim como esse autor desejou, o interesse dele foi trazê-los de volta, a chamar a atenção de um interesse em avançar no conhecimento do Evangelho, a progredirem na fé e na perseverança. Eu também nessa noite desejo que todos nós prossigamos no conhecimento do Evangelho. Cresçamos na força da fé cada dia mais e na perseverança. Eu concluo, irmãos. A caminhada cristã deve ser encarada assim, como um progresso, como uma ação de progresso. Cresci hoje, aprendi hoje, tem que aprender um pouco mais. Fiz o SIAB, fiz o CETEB, fiz o SIAB, fiz o SIAB 2, mas isso não basta. Nós precisamos continuar nos alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos continuar nos alimentando das boas palavras que nós ouvimos neste altar. A palavra de Deus, irmãos, é que conduz a nossa vida e fé. A palavra de Deus é que nos conduz a uma vida de obediência. A palavra de Deus é que nos conduz a uma vida de bênçãos. A palavra de Deus é que nos conduz a uma vida de suportar as provações. Quer ver os crentes que mais suportam as provações? São aqueles que estão presos com a sua vida em Cristo e na sua palavra. Mateus 7, Jesus vai dizer isso. Ele compara um homem insensato com um homem prudente. O homem que colocou a sua vida na rocha, vieram os ventos, sopraram os ventos, o ímpeto veio sobre ela, os rios encheram, mas a sua casa não foi abalada, porque a sua vida está afirmada na rocha. É a palavra de Deus, irmãos, que nos conduzem da provação para o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Jesus disse, irmãos, que alguns judeus, ou para alguns judeus que haviam crido nele, que o verdadeiro discípulo é aquele que caminha tão bem quanto começou a sua vida cristã. De que forma Jesus disse isso? Ele disse, se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Discípulo não é aquele simplesmente que diz, eu aceitei a Jesus, eu tenho a carteirinha de membro, eu fiz os cursos da igreja. Discípulo é o que permanece com Jesus em qualquer tempo. Não oscila, vento sopra, problemas vêm, problemas vão, crises entram, crises saem, pandemia vem, pandemia vai, ele permanece firme em Jesus. O verdadeiro discípulo, irmãos, é aquele que já deu o primeiro passo da permanência em sua vida, e como Abraão, que pela fé saiu da sua terra e peregrinou, nós estamos peregrinando também. Este é o discípulo verdadeiro de Cristo, que ele permanece e continua peregrinando. Ele está sofrendo, ele está passando por luta, mas ele está peregrinando. Ele está chorando às vezes. Tem dia que a gente chora. Ou aqui não tem nenhum chorão, ou aqui não tem ninguém que chora.
não chora por um filho, não chora por uma filha, não chora por uma família, por um casamento, por uma perda de emprego. Às vezes a gente chora, mas o verdadeiro discípulo, irmãos, é aquele que permanece peregrinando mesmo chorando, marchando, seguindo os passos, marcando passo às vezes, né? Meio devagar, meio que precisando de uma força, mas não para de peregrinar, não para de seguir. Irmãos, finalizo. Como eu posso avaliar, eu, Otávio, como eu consigo avaliar se eu me enquadro nesses que estão ou não estão progredindo? Eu quero ajudar os irmãos e que vocês possam pensar sobre isso, para darem uma nota de 0 a 10, se vocês estão enquadrados nesse grupo ou não. Primeiro, como é que eu posso saber se eu estou progredindo na minha vida cristã? Primeiro, quando a minha vida de oração não passa de um mero ritual ou de obrigação. Se a minha vida de oração é um mero ritual, é simplesmente uma obrigação solene, eu preciso reavaliar se eu estou progredindo na fé ou não. Segunda coisa, quando a palavra de Deus se tornar somente uma ferramenta para resolver os meus problemas emergenciais, o que o Senhor quer falar comigo hoje, Pai? Não. Caixinha de promessa, mensagem de WhatsApp. Irmãos, alguém tem uma palavra para me dar hoje? Tem. Um livro preto na sua frente aí, de Gênesis, Apocalipse. Começa a ler que Deus vai falar contigo. Deus usa outros meios? Sim. Acredito em profecia. Acredito fielmente que Deus use homens para abençoar a nossa vida. Não tenho dúvida disso. Já fui muito abençoado por pessoas que me encaminharam uma canção. Gesiane, agradeça ao Almir. Agradeça profundamente ao Almir, agradeça à irmã, porque naquele exato momento é aquela canção que me renovou. Foi aquela canção que Deus falou no meu coração. Irmãos, eu creio nos mistérios de Deus, mas não tem coisa melhor de quando a palavra de Deus é o norte do nosso coração. Não tem como. Estou sentindo alguns irmãos assim. De nada. Finalizo. Como é que eu posso saber ou avaliar se eu estou progredindo na minha caminhada cristã ou não? Quando o amor a Deus, ao próximo e a obra de Deus não ocupar mais o centro do meu coração. Pastor, vou cuidar dos meus, dos outros, cuide quem quiser. Tem muita gente para fazer a obra de Deus aí. Eu louvo a Deus pela vida de uma irmã que me mandou essa mensagem essa semana. Uma contadora nossa que nós temos aqui, está sentada por aqui. Eu acho que eu vi ela de manhã agora. Ela mandou uma mensagem para mim que nós fizemos um gabinete um tempo atrás. Ela disse: pastor, eu quero voltar a servir. Eu não posso ficar parada diante daquilo que Deus tem feito na minha vida e para mim. Eu tenho que voltar a servir a Deus. Eu tenho que voltar a botar a mão no arado. Como é que eu posso então avaliar se eu estou progredindo ou não, se eu estou estagnado ou não? A minha vida de oração, a vida na palavra, a vida no amor a Deus, ao próximo e a sua obra tem ocupado o meu coração? Quando o meu coração se insurgir contra as autoridades espirituais, não corra esse risco na sua vida. Não se insurja contra a autoridade espiritual. Você pode não gostar muito da pessoa, mas não se levante contra um servo de Deus. Você está precisando de progressão espiritual. Mais um conselho para avaliação própria. São 19 horas e 32 minutos, já termino. Quando o santo se mistura com o que é profano em sua vida. Quando você não tem mais aquele critério de avaliação santa. Quando você deixou de fazer aquilo que Deus disse a Jeremias: Jeremias,
se separares o vil do precioso, tu serás minha boca. Todos eles passarão para o teu lado, mas você jamais passará para o lado deles. Quando a gente não compartilha mensagem de WhatsApp perniciosa, quando a gente não lê uma coisa perniciosa, imprópria, imoral, e a gente ri daquilo e ainda compartilha. Irmãos santos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, promulgam, proclamam, dividem coisas santas, coisas profundas. Às vezes, uma brincadeira, nós temos o grupo de pesca, que nós temos botafoguenses, flamenguistas, tricolores, e eu estou sempre brincando com o André brincando comigo, mas brincadeiras saudáveis, que não desrespeitem nem agridem a fé de ninguém. Irmãos, quando o santo se mistura com o profano, nós precisamos reavaliar se estamos progredindo na fé ou não. E por fim, de fato, quando as velhas práticas se tornam comuns na nossa vida, quando as velhas práticas lá de trás vêm agora fazer parte desse atual momento da sua vida, você precisa de progressão, de uma revisão na sua vida espiritual. Curve sua cabeça, vamos orar.